tarde, tá começando o Globo Esporte. Faltam 8 dias para a final do Paulistão. E imagina o tanto de torcedor do Corinthians querendo comprar ingresso para esse jogo. O problema é que eles vêm tendo uma concorrência desleal. Vamos ao vivo lá pro CT do Corinthians para conversar com a Denise Tomás Bastos. Boa tarde, Denise. Pô, com o cambista fica difícil de competir, né? Seja bem-vinda. Tudo bem, Jodar, fica muito difícil, né? Encontrei, inclusive, torcedores no último jogo do Corinthians que eu fui trabalhar e eles falaram isso. O que a gente vai fazer para conseguir comprar ingressos? O Bruno Cassucci, repórter do GE, setorista do Corinthians, subiu uma matéria com uma pesquisa bem grande, ouvindo cambistas, ouvindo também um ex-diretor da área de tecnologia do Corinthians, que fala que ingressos que são destinados ao marketing e a conselheiros do Corinthians acabam indo para a mão de cambistas. Como é que funciona? O Corinthians tem uma cota de ingressos que são justamente para conselheiros, para convidados e esses ingressos muitas vezes vão parar na mão dos cambistas. Como você disse, daqui a 8 dias tem a final do Campeonato Paulista e já tem print de conversas em WhatsApp querendo reservar ingressos por valor de R$600. E isso não pode acontecer. O Corinthians subiu uma nota falando que, inclusive, tem um combate contra o cambismo, está estudando implementações e a gente sabe que até junho desse ano, por lei, todo o estádio com mais de 20 mil torcedores, com capacidade maior de 20 mil torcedores, tem que ter reconhecimento facial. Isso vai ajudar muito a combater o cambismo. Jodar? Ih, gente, século XXI e esse papo de cambismo, hein? Mas aí, Denise, então fala pra gente aí da folga dos jogadores do Corinthians, como eles passaram. Foi até estendida por causa da data FIFA. O pessoal curtiu bastante? Tá curtindo ainda, viu, Jodar? Porque eles vão se reapresentar só amanhã. Yuri Alberto, inclusive, que ontem completou 24 anos, foi pra praia e ainda ajudou a galera a vender picolé. Ele estava ali passeando na praia, teve parabéns também pra ele, cantando o hino do Corinthians. Amanhã ele se junta a quem não tá na data FIFA, né, a todo o elenco, pra se reapresentar aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava e aí sim começar a preparação pra grande final, Jodar. Lili Nascimento volta aqui no nosso Sport Center. Lili, tava o Yuri Alberto aqui no nosso telão hoje, agora, antes de você aparecer. Tem novidade, notícia boa ou notícia ruim? Para alguns a notícia é boa, né, Mari? Antes disso, os jogadores se representaram aqui, tá? Voltam a treinar hoje, depois de 3 dias de folga e de olho na final do Paulistão. Sobre o Yuri Alberto, eu conversei na manhã de hoje com fontes aqui do Corinthians, isso por conta da entrevista que o empresário dele, André Cury, deu aos amigos do Portal UOL e também do GE, falando sobre propostas que chegaram para o Corinthians, que o Corinthians não teria aceitado, uma proposta aí na casa de 186 milhões de reais, mas que o Corinthians também não aceitou, sendo que o Corinthians deve dinheiro, tá, ao empresário do Yuri Alberto, isso aí em relação a outros atletas, tá, pelo menos outros 3 atletas, cerca de 27 milhões de reais. Então ele quis dizer que o Corinthians não tem aceitado essas propostas que vieram da Europa. O que eu peguei aí de posicionamento do Corinthians, tá, de uma pessoa aí ligada diretamente à venda, à compra de jogadores, que essa proposta de 186 milhões não chegou na mesa da diretoria, segundo essa fonte, tá? E que mesmo se tivesse essa proposta na mesa do presidente, eles não iriam aceitar, porque o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto e entende que o valor que o Corinthians iria receber com essa venda não seria o suficiente para comprar um novo centroavante, um centroavante de peso para repor o lugar do Yuri. O que essa fonte também me passou é que, de fato, o empresário trouxe uma proposta, mas que seria aí uma proposta de empréstimo para um clube inglês, em que o Corinthians teria que arcar com grande parte do salário do Yuri Alberto. O presidente Augusto Melo viu essa proposta, não achou interessante e também não a aceitou. O que essas pessoas que eu conversei aqui no Corinthians enxergam, né? Que isso acontecendo poucos dias antes da final seria alguma forma de tentar tumultuar. Bom, isso aí é o que as fontes daqui disseram para mim, tá? Mas de fato, o que eles me passaram é que nessa temporada nenhuma proposta oficial na mesa e que se chegar será muito minuciosamente estudada, tá? Porque o Corinthians precisa ganhar muito dinheiro se for vender o Yuri Alberto, tendo apenas 50% dos direitos econômicos. Isso não seria interessante agora, tá? Principalmente pelo momento em que ele vem vivendo, amigos. É isso aí, fiel torcida. Uma ótima noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e é claro, eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Corinthians e a informação urgente
Corinthians pode estar vendendo o atacante Yuri Alberto a qualquer momento para time inglês. A proposta do time inglês, né, se equivale a uma quantia de 186 milhões de reais. É muita grana. O presidente Augusto Melo não quer vender, né, o jogador, só que o empresário do atleta, André Cury, vem insistindo para que o Corinthians possa vender, né, o jogador ao time inglês por empréstimo, né, e o Corinthians ainda tendo que arcar com o salário do Yuri Alberto. Então, assim, não acho viável, né, essa saída, mas a gente sabe que o dinheiro é um dinheiro muito alto e o Corinthians iria ficar com um percentual muito baixo, né, dessa possível saída do atacante Yuri Alberto, que vive um momento, assim, extraordinário, né, com a camisa do Corinthians. Então, assim, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, se realmente chegar essa proposta, vocês aceitariam vender, né, o atacante Yuri Alberto, sim ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, galera, eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!